Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou explicar para vocês a como trabalhar com as funções cont, tá? Então, basicamente aí nós temos quatro tipos principais de função cont, tá? Então, eu tenho a contar vazio, ok? Cont num, cont valores e cont c, ok? Então, essas são uma das principais categorias de função cont, tá? Então, aqui, o que é o contar vazio? Basicamente, gente, ele vai contar em um determinado intervalo de células quantas células estão vazias ou não possuem um conteúdo preenchido na célula, tá? Então, ela vai contar essa quantidade. Então, vou pegar um exemplo aqui, tá? Eu vou colocar aqui igual, vou digitar aí contar ponto vazio. Contar ponto vazio, vou abrir aqui o parênteses e aí eu vou selecionar aqui uma área, tá? Então, eu vou selecionar aqui essa área onde está a média, tá? Lembrando que essa planilha ela vai estar disponível para download na descrição do vídeo, tá, gente? Então, selecionei essa área, fechei aqui o parênteses e aí, quando apertar o Enter, mostrou aqui o que significa, gente. 2. Esse 2, deixa eu só alinhar aqui. Esse 2 significa o quê? Que nesse intervalo de células existem dois campos vazios. Se eu vim aqui e deletar um outro valor, ele vai fazer a recontagem e vai mostrar aqui 3. Tá ok? Continum. O continuum, gente, é o seguinte. Ele vai contar em um intervalo de células apenas as células que contêm números. Vamos supor, se nesse intervalo ele tiver ou um caractere, ou uma letra, ou uma palavra, ele não vai considerar esta célula. Então, eu vou colocar aqui, só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui este, tá? Basicamente aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui no total 9 números, tá? Então, 1, 2, 3 aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9 células com números, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, igual, cont, ponto num, vou abrir o parênteses e tal, vou selecionar esse intervalo. Se tiver tudo certo, ele vai ter que contar apenas 9, tá? Por que 9? Porque ele só contou nesse intervalo os números. Se porventura aqui eu vim colocar o número, qualquer número, enfim, ele vai recontar e vai colocar 10, tá? 10 valores aí, 10 números. O conte ponto valores, gente, é o seguinte, ele vai contar no intervalo de células, desculpa, independente se for letra, número, caractere, ele vai contar todas as células preenchidas, tá? Então, eu vou pegar aqui um exemplo, vou apagar esse consultoria de TI, vou colocar o número 10. E aqui em telecomunicações, eu vou colocar deixa eu colocar aqui uma exclamação, tá? E aí ele vai contar todo o intervalo, tá? Independente se for número, caractere, ou for letras ou palavras. Eu vou colocar aqui, ó, igual, cont, tá? Ponto valores. Vou abrir o parênteses aí e vou selecionar todo esse intervalo aqui, ok? Vou fechar o parênteses, dei Enter, deu 10, ó, tá? Então ele contou independente se for número, se for letra, caractere, tá bom? Esse cont C, ele é interessante que ele vai contar quantas vezes se repete um determinado critério no intervalo. Então, por exemplo, eu quero saber quantos cursos foram aprovados e quantos cursos foram reprovados, tá? Então ele vai contar a repetição dos critérios.
Então, eu vou colocar aqui, ó, igual cont.c. Vou selecionar o que? O que está pedido aqui? Intervalo. Vou selecionar intervalo e colocar ponto e vírgula, e entre aspas eu vou colocar a palavra que eu quero que conte. No caso aqui vai ser o aprovado. Feito isso, eu vou dar um Enter. Então, se eu fosse contar manualmente aqui, eu saberia que teria 6 cursos aprovados, tá? Se eu colocar aqui, ó, mudar, vamos supor, reprovado, vou mudar aqui para a palavra aprovado. Ó, aprovado, vou dar Enter, ó, ele recontou aqui como 7, tá? Vamos repetir aqui embaixo, ó, igual cont.c, vou abrir o parênteses, selecionei este intervalo aqui, que agora eu quero saber os reprovados, né? Ponto e vírgula, colocar aí reprovado. Fecho as aspas, fecho o parênteses, dou Enter. Tá lá. Então, foram reprovados 3 cursos e aprovado 7 cursos. Tá ok? Gente, foi bem rapidinho. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão, coloque nos comentários abaixo. Obrigado e até a próxima.